Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sempre uma alegria muito grande receber a todos para estudarmos mais uma vez essa importante obra que é o Evangelho, onde nós precisamos dessa direção em nossas vidas. E vamos hoje receber o nosso querido Fábio Araújo, Casa dos Espíritas de Pernambuco, não é? Está trazendo para nós a continuidade do capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje ele vai falar sobre uma parábola muito bonita, a parábola da semente do semeador. A gente quer lembrar a todos o nosso evento que ocorrerá em agosto. A gente está com o cartaz lá atrás, aqui na frente. É um evento que ocorre no mês de agosto, as cartas de Paulo. A gente está é a quarta edição do evento. Esse ano a gente vai trazer o tema 2 Coríntios. E é um evento que ocorre o dia todo no sábado, onde nós estamos trazendo o Vitor Hugo de Minas, o Jorge Larra lá de Rondônia, o Gustavo Silveira de Minas também, e o Saulo César, que vem de Brasília. Então, vamos passar um dia falando de Paulo de Tarso, um dia falando sobre Jesus. Toda a renda desse nosso evento é destinada para a construção da sede da nossa ONG, Caminho do Bem, tá? Então, a gente já está vendendo os ingressos aqui. É um evento imperdível e, com certeza, quem for não vai querer deixar de ir nunca mais. Tem alguém vindo à nossa casa a primeira vez? Olha, você. Seja muito bem-vinda. Qual é o seu nome? Karine. Muito bom ter você aqui, Karine. Você mora por aqui mesmo? É, na Zona Norte. Que bom, maravilha, viu? Nós temos estudos da casa nas terças-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos e do Céu e Inferno, que a gente alterna. Quarta-feira a gente vai começar agora em março a turma do ES do EAD, tá? Então, se quiser aprofundar mais na doutrina, quartas-feiras às 19 horas a gente está aqui. E na quinta fazemos estudos do Evangelho, tá? Aos domingos temos evangelização infanto-juvenil. Então, se tiver filhotes, ainda não. Pois é, tem algumas crianças maravilhosas, alguns anjos em formação que estão aqui na nossa casa. A gente tem o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá certo? Então, no final aqui da palestra, venha receber. Obrigada a você por ter vindo. Então, meus queridos, vamos então entrar nessa sintonia de amor e de luz, pedindo a todos para que nos concentremos nesse momento, permitindo que o nosso coração seja invadido pela profundidade daquilo que mais permeia o universo, o amor de nosso Pai maior. Mestre Jesus, amigo sublime e incondicional de todas as horas, nesse momento, Senhor, onde certamente cada um de nós que aqui está, buscando o aprofundamento da Tua mensagem, buscando compreender de uma forma mais ampliada as Tuas palavras de bênção, de direção, de luminosidade, para que nós pudéssemos caminhar nessa terra, mesmo vivenciando as nossas necessárias dores, mas tendo sempre, Senhor, a esperança e a certeza da semeadura. Que possa, nessa noite de hoje, cada um dos nossos amigos que aqui estão, receber nos seus corações toda essa semente de luz e de esperança. Que possamos enfrentar os nossos enfrentamentos com muito mais coragem, muito mais discernimento e muito mais amor. Para todos os que estão no plano extrafísico, aqueles que compuseram a ambiência deste lar, esperando cada um de nós o nosso agradecimento, que nós possamos nos sentir, Senhor, amparados e acolhidos na grandiosidade do Teu amor. Se conosco,
hoje, agora e todo sempre. Querida, a gente pede para os celulares serem desligados. A casa é pequenininha, aí esses barulhinhos atrapalham um pouquinho, tá? Boa noite. Quem está atrás dá para ouvir bem? O som tá bom? Estamos conectados também, né? Uma boa noite aí para todos do Instagram. Uma alegria voltar a essa casa maravilhosa. Sou muito fã dessa casa. A gente participou também, teve aquela palestra sobre autismo fantástica, né? Com um juiz federal que é palestrante, ele é escritor e veio diretamente em Alagoas também. A gente fez a ponte. Então fica aqui um abraço na Casa dos Espíritas de Pernambuco, para quem não conhece. Fica ali nas Graças, próximo ao Colégio Agnes. Fica fica o convite. E aí vamos continuar o estudo do Evangelho. Como diz o brasileiro, o ano começou agora, né? Então, vamos respirar, né? Para quem brinca, vamos deixar o pensamento lá fora. Para quem descansou, feito eu e tantos outros, aproveitou esse momento também para reflexão, né? É importante tocar nesse tema carnaval, dizer que o bom espírita não julga, né? Existe o livre-arbítrio, você faz o que quiser, mas quando ela falou da semeadura, eu lembrei que tem a ver com a parábola da noite de hoje. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, a melhor frase que existe? A sua consciência, né? Vamos fazer o que achamos melhor dentro do livre-arbítrio e a consciência dentro dos ensinamentos de Jesus. Olha aí, no estudo do Evangelho, capítulo 17 do tema Sede Perfeitos. Eu vou pedir licença para ficar sentado, viu? Qualquer coisa, só levantar a mão, estou por aqui. E aí, parábola da semente, mas também se você chegar lá no Evangelho, também vai encontrar a parábola da semeadura. Vamos primeiramente fazer a leitura literal da parábola. Eu vou fazer num formato diferente. Geralmente a gente começava comentando, mas como é uma parábola inteligentíssima do Mestre Jesus, mais uma vez focada, cheia de metáforas, então é importante, assim como o Livro dos Espíritos, eu gosto de dizer, não é um livro para ser lido, e sim ser estudado. E as parábolas de Jesus também. O próprio Gandhi disse lá na Índia, enquanto encarnado, poderiam queimar todas as obras da humanidade, se só restasse o Sermão da Montanha, né? Esse Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e as parábolas também. Tudo que Jesus falou, nada terá se perdido. Então vamos prestar atenção agora ao texto literal. Começa assim no Evangelho. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem, todo o povo. Então imagina lá Jesus no barco e a margem ali, todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas. Então vai começar a abrir aspas o que Jesus começou a falar nesse dia. Olha aí. Eu dividi em partes. Parte 1. Aquele que semeia, todos os grifos são meus, viu? Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então vejam como é complexo, por isso que você tem que ler com calma, grifar e entender o que ele quer dizer com isso. Então vamos lá, a gente vai fazer toda a leitura, depois a gente volta para estudar. Segunda parte. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Para quem planta aí sabe a bronca que dá, né? Ou seja, num ambiente com pouca terra, com muitas pedras, o que vai acontecer? Olha aí, as sementes logo brotaram, porque ali tem mineral e tem, ele diz assim, não havia muita terra, mas havia terra, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído, superficial. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinha raízes profundas, né? Secaram rapidamente. Parte 3. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. E aí, quem planta sabe
como é perigoso ali você tá, né, com às vezes uma planta ali, tipo uma espécie, como é que chama, daninha, né, uma erva daninha, né, os espinheiros, eles abafam aquela semente. E a parte 4, agora sim, ó. Outra, finalmente, olha aí o grifo no advérbio. Caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Aí quem entende de... Essa parte eu fiquei... Quem é da parte de agronomia vai entender. Eu dei uma pesquisada, parece que 100 por um, essa outras 60 e outras 30, quer dizer que foi sucesso. Isso é sucesso na semeadura. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, o estudo da noite de hoje vai ser baseado nisso daí que a gente acabou de ouvir. Isso aqui é a parábola. Está lá em Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Mas e agora? Vamos estudar, né? Ler é fácil. Vamos decifrar essa parábola. Olha lá, coloquei algumas imagens para a gente entender. Nessa primeira imagem, observa aí uma mão com a chaga, né? Então, provavelmente ali, Jesus soltando as sementes. Aquele que semeia. Quem seria... Vamos fazer um dicionário aí. Quem seria aquele que semeia nessa frase? Poderia ser Jesus, como governador do planeta. Poderia ser Deus também, como Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por isso que eu botei Deus ou Jesus. Está semeando, nesse caso da parábola. E as sementes? O que é que está caindo? Oportunidades, conhecimento. Eu coloquei aí reencarnação, porque a reencarnação é uma oportunidade. É uma oportunidade de você corrigir erros do passado, é uma oportunidade de você se melhorar, é uma oportunidade de você até aprender mais. Imagina, a gente tem aquela história, a vida é muito rápida, é porque tem que ser vivida. Vamos viver. Imagina se a gente só tivesse uma vida de fato. Deus do céu, é pouco tempo, né? Quando vem o estalar de dedos, tá que nem Silvinha, 39 anos, ó, passou rápido, não foi, Silvinha? No estalar de dedos. E aí vai batendo o desespero, eu preciso aprender mais. E agora? Mas eu só tenho essa vida tem que ser vivida. Eu acho tão perigoso isso, porque isso é um ditado materialista. Aqui, ó, do Terra a Terra. Só temos uma vida e é para ser vivida. Aí a pessoa o quê? Quer ser rica, né? A primeira oportunidade, seja no trabalho, na política, em casa de corrupção, ela vai entrar. Porque eu só tenho essa vida para ser vivida. A primeira oportunidade para passar por cima do outro, para poder ter crédito e benefício no trabalho, ela vai, porque ela só tem aquela vida para ser vivida. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E o solo? Olha lá, teve quem jogou a semente propriamente dita e o solo. São três aspectos, três elementos fundamentais nesta parábola. O solo seria o espírito, ou, falando como eu lírico, de forma poética, o coração. Plantou ali no coração o espírito. Segurem esses três elementos. Vamos lá. Vamos voltar agora para a parte 1, decifrando e estudando. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Olha aí, ao longo do caminho, está grifado aí. O que seria esse ao longo do caminho? Ao longo do caminho, ou seja, soltou em qualquer lugar. Espíritos muito ligados à matéria, a ignorância impede a compreensão da mensagem. Então, no momento que é semeado ali ao longo do caminho, pode ser qualquer um, aqui no chão, com azulejo, e os pássaros do céu vieram e a comeram. E aí? Se caiu ao longo do caminho e o pássaro veio e comeu, foi o quê? Um desperdício. Não houve a semeadura. Não frutificou. Perda de tempo e responsabilidade na prestação de contas. E aí está uma imagem simulando aí num chão de granito, com aves comendo as sementes que caíram ao longo do caminho. Então vejam que a primeira parte foi o quê? Dos irresponsáveis, materialistas. Estava ali a semente, mas foi ao léu. Segunda parte.
A outra parte caiu em lugares pedregosos, porém havia um pouco de terra. Ó. Não havia muita, mas havia um pouquinho de terra. Olha a imagem aí. Pedras e um pouquinho de terra, o quê? Brotou. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade e a terra onde havia caído, mas chegando o sol, a raiz não era forte, ela secou. Grifo nosso, lugares pedregosos. Que significaria? Ou então não havia muita terra. Recebem a mensagem com alegria e empolgação. Porque no momento que frutifica, que ali a semente ela nasce, é porque houve uma empolgação. Recebi a mensagem, eu estou empolgado. Mas ali, ó, não tinham raízes fortes, faltou profundidade. Desistem no primeiro obstáculo, dificuldade na vivência da fé. Então vejam que coisas tão simples e ao mesmo tempo complexas. Assim é Jesus. Assim é o livro dos Espíritos. Não deve ser lido, tem que ser estudado e grifado. E na terceira parte? Outra parte caiu entre os espinheiros e estes crescendo as abafaram. Olha aí a imagem. O que significaria entre espinheiros? Gostam da mensagem, mas o materialismo e as ambições mundanas abafam a renovação moral. Só estou tentando traduzir numa linguagem mais espírita. Olha aí, floresceu, mas só que vai ser sufocada nesse momento pelos espinhos. Até gostam da mensagem, é interessante, mas o materialismo, por isso que eu falei, essa vida é única e tem que ser vivida. Não importa o que aconteça, eu vou passar por cima de todo mundo que eu quero ter meu iate, eu quero ter meu jatinho, quero resolver meus problemas materiais. E aí, as ambições mundanas, olha aí os espinhos, abafam a renovação moral. Como é perigoso isso. E a parte 4. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, que a gente já leu. Terra boa e produziu frutos. Olha aí que mangueira maravilhosa. Aqueles que ouvem, compreendem e praticam os ensinamentos, transformando-se e produzindo frutos de amor e caridade. E aí, quem somos nós nessa parábola? Quem fomos nós? Provavelmente muitos de nós passamos aí por várias fases dessa. Mas qual é o objetivo? É a parte 4. O objetivo é a gente produzir frutos. Deus, Criador, Todo-Poderoso ali entregando, dando oportunidade para a gente da vida, da encarnação, da reencarnação. Jesus, como governador do planeta, veio aqui pessoalmente. A gente estava até conversando ali com todo respeito à questão do Antigo Testamento. Mas quando veio Jesus, veio o Novo Testamento. A lei de amor. Que quando a gente estuda os dois, há um paradoxo. Porque a lei de amor, ela diz, perdoa 70 vezes 7. E o outro diz, lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Se mexeram com meu filho, eu tenho direito por lei, na lei antiga, mosaica, de mexer com um filho do meu vizinho, por exemplo. Então vejam que Jesus veio ao mundo com essa missão da lei do amor e muitos ainda não compreenderam. Quando chegaremos nesse nível de árvore frutífera, forte, robusta, cheia de frutos? Olha, vou voltar só para a gente relembrar. A 3, olha aí. Espinhos, materialistas, vamos desapegando da matéria. Ah, mas, claro, é bom ter dinheiro, é bom trabalhar, mas vamos ter equilíbrio, porque tudo aqui é emprestado, é temporário. A velha frase, caixão não tem gaveta. Então a gente tem que saber como utilizar a matéria de forma salutar. Voltando aí, pedregosos. Não adianta ser só superficial
Vem uma vez na vida ao centro, vai uma vez na vida ali na igreja católica, evangélica, não importa a religião. Mas fica naquela superficialidade. E no primeiro obstáculo, olha aí os obstáculos, as pedras, olha aqui. Desistem ao primeiro obstáculo. Dificuldade, todos teremos. Obstáculos todo dia vai ter. Então, recebe até a mensagem com alegria e empolgação. Diz aqui, ó, surgiu a planta, mas só que logo ela cai. E a primeira é que ficou mesmo ao léu. Totalmente ligado à matéria. Tem até uma frase que diz, ó, é até um contrassenso, mas o espiritismo só tem um inimigo. Não era nem para usar isso, mas é o materialismo. Qual a oposição ao espiritualismo? Ao materialismo. Isso aqui, ó, essas aves comendo a semente que ficou ali ao léu, é materialismo puro. É você não aproveitar o presente vindo de Deus, as sementes caindo e deixar ali abandonadas, sem aproveitar nada. É o desperdício, perda de tempo. Deixa eu ver se está pegando o som aqui, rapidinho. Tá conectado o som? Cadê o... Ele saiu, rapaz, foi? Vê se vocês conseguem escutar aí. Dá para ouvir, minha gente? Tem um... Isso aqui, ó, é a primeira vez que eu faço isso. É inteligência artificial que foi criada através de tudo que a gente conversou aqui. Consegue botar o áudio no cabo? E aí observa o início que fala, né, da beira ali, Jesus no barco. É um vídeo de 5 minutos, mas só para reforçar o quão importante é essa parábola. E não deve ser apenas lida. Mas eu achei tão interessante isso que eu disse, não, vou colocar até para ilustrar mais, né? Pegou? Bora. Posso dar play? Presta atenção. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Desenhos Espíritas apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17.
Sede perfeitos. Parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra. Mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. A parábola do semeador mostra com clareza as diferentes formas de viver e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem que apenas leem essas palavras, mas não as aplicam na vida? São como sementes que caem sobre pedras. Não criam raízes e não dão fruto. Essa parábola também serve para representar as várias atitudes dentro do movimento espírita. Não estão ali simbolizados os que só se interessam pelos fenômenos e pelas manifestações dos espíritos, vendo tudo apenas como curiosidade, sem tirar nenhuma lição real disso? E os que se encantam apenas com o lado bonito das mensagens espirituais? Gostam de ouvir, acham interessante, mas continuam os mesmos, sem mudar nada em si mesmos. E os que se encantam apenas com o lado bonito das mensagens espirituais, mas acham que servem apenas para os outros, não para si. Por fim, existem aqueles que realmente acolhem esses ensinamentos no coração, refletem sobre eles e procuram colocá-los em prática. São como a boa terra que recebe a semente, faz brotar a vida e produz frutos de amor, crescimento e transformação. Meu amigo, minha amiga, se essas palavras de Jesus tocaram seu coração, se refletir com... Escute. Em luz, tem você.
Ah, perdão. Mas dava para ouvir lá atrás? Mas pelo menos o pessoal online estava ouvindo aqui, né? Então, eu gosto sempre de colocar essa frase aqui, porque tem uma colega nova vindo aqui, e também quando eu falo na Federação Espírita, Casa dos Humildes, sempre tem pessoas de outras religiões, porque aqui é uma casa pública. E não é o espiritismo que vai salvar, não é o catolicismo, não é o protestantismo, o budismo, o hinduísmo. É a prática do bem. Olha que frase maravilhosa. Isso aqui eu acho que eu passaria um ano conversando sobre isso, com essa imagem, com essa frase. E aí, será que estamos assim? Com a cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila? É o maior patrimônio. É esse que quando a gente desencarnava ali no caixão, o espírito vai e segue tranquilo. O caixão não tem gaveta, né? Você não vai guardar ali o seu tesouro. O seu tesouro é a sua consciência. Tem até um. É um jogo e um filme que ele é um pouco umbralino assim, mas eu acho que o criador ele teve uma inspiração porque é o Silent Hill. Vocês já ouviram falar. Mas a pessoa é como se houvesse um mundo paralelo, feito aquela história do mundo invertido, né? Um mundo paralelo, um mundo espiritual, vamos dizer, um umbral, que a pessoa vai para aquele local de acordo com o seu pensamento. E o que é a consciência se não pensamento? A consciência é tranquila. Ah, vou para o céu, vou para o inferno, aquele dilema, né? Não, só quem vai dizer é sua consciência. Tem gente que perante a sociedade ali, olha, é um gentleman maravilhoso, mas só que o que ele pensa, o que ele faz, às vezes com criança, pedofilia, só a consciência dele, Deus, claro, soberanamente justo e bom, mas respeitando o livre-arbítrio. Eu adoro debate sobre livre-arbítrio. Eu estava debatendo com um ateu, né? Eu tenho o maior respeito aos ateus. Até eu digo, rapaz, eu acho que se não fosse espírita, eu seria ateu. Porque é uma complexidade tão grande você chegar e olhar a África ali, né? O que está acontecendo ali na Palestina, esse sofrimento, a criancinha com câncer. E você dizer, não, foi o acaso, foi a genética. Rapaz, seria na hora ateu. Não sei se vocês já viram o filme ou leram o livro A Cabana, eu recomendo. Eu vou ter que dar spoilers, A Cabana. Para mim, quando eu não tinha lido o livro, eu vi o filme. Não é um filme espírita, parece que o autor é protestante, mas ele faz algo mais ecumênico e espiritualista. Quando eu vi a interpretação, sabe quem era Deus no filme? Era uma mulher. Falar primeiro mulher, que é um ser que tem muito preconceito na sociedade, né? É uma mulher negra e gorda. Fantástico. Quando eu vi, já me apaixonei pelo filme. Porque quebra todos os paradigmas do velho barbudo, feito Zeus grego. E aí, naquele sofrimento lá do filme, porque o sofrimento, vou ter que dizer, é spoiler, a filha do principal, do personagem principal, ela é assassinada, brutalmente assassinada. Parece que estuprada e assassinada uma criança de 5 anos. E aí ele frequentava a igreja ali, ele disse, na mesma hora, deixou de acreditar em Deus, porque disse que Deus protegeria a filha dele. E aí ele tem aquele dilema, a gente como espírita acredita ali, ele sofreu um acidente, é como se ele tivesse sido levado para um plano espiritual e ali feito um debate, é como se tivesse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem um momento com Jesus que caminha nas águas e o Espírito Santo que é uma mulher, mas isso aí é só representativo. Mas o mais fantástico desse filme é quando ele diz assim para Deus, eu não acredito em você. Aí Deus, vem cá, coloca a imagem, ele tinha 3 filhos, um faleceu e outros 2 vivos. Coloca a imagem dos 2 filhos na frente dele, ó. E você vai ter que escolher, viu? Esse fez isso, isso e isso, não estudou, fez coisa errada na escola, essa fez isso, isso. Você vai ter que escolher um dos 2 para botar no inferno, escolha. E ele, são meus filhos, mas você vai ter que escolher um. Aí ele, não quero ser o julgador. Eu não quero julgar. E Deus disse,
a lei. Eu também não quero julgar. Porque o Deus que a gente estuda, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não tem nesse texto da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, não tem dizendo que é o julgador supremo, não. Ó, quem julga aí? A consciência. E Deus disse no filme, também não quero julgar. Eu amo tanto você, como amo tanto a sua filha, que infelizmente faleceu dessa forma terrível, e eu amo muito também o assassino, que é meu filho. Veja que fantástico. Aí você volta para Jesus e diz, perdoa os seus inimigos. Como é difícil ser cristão, irmão. Para a gente abrir a boca e dizer que eu sou cristão, olhe, viu? Você, diga assim, estou me esforçando para ser, né? O cristianismo primitivo de Paulo, das cartas. Mas tem que ter esse elemento aí, ó, a fé. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Não é um milagre. Não vai acontecer, vai acabar a prova, não. A fé ela vai lhe dar força. Daquela frase, eu carrego a cruz que eu aguento, sim. Me dê forças, que eu sei que eu tenho que passar por isso. E eu vou passar com a cabeça erguida, com fé. A certeza de que vai dar certo no final. Isso é uma frase de Emmanuel. Para quem sabe o que é isso, quem não sabe, eu vou dizer logo. Isso é um grão de mostarda. E aí basta, a gente não tem a fé do tamanho desse grãozinho, que é uma semente, né? Casando com o tema, uma semente, ó, o grão de mostarda. Tão pequeno, mas basta ter um pouquinho de fé que a gente resolve. Eu achei essa frase bem interessante no Livro dos Espíritos, lá no Prolegômenos. Olha que lindo. Inclusive tem a frase ali, semearão. É com a perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás em ver a doutrina se propagar e ser bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor integral reconhecerás. Conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Então a gente vai conhecer mais no futuro. Portanto, não te inquietes com os espinhos e as pedras, que os incrédulos ou maus semearão no teu caminho. Olha aí, a parábola do semeador invertida. Porque na parábola é Deus jogando ali as sementes, Jesus dando as oportunidades e a gente perdendo. Mas só que, olha, os maus também querem semear, jogar as sementes do mal no nosso caminho. Os espinhos e as pedras aparecerão. Tem uma frase maravilhosa. As pedras, junte e faça o seu castelo. Fortaleça nos seus problemas para superá-los. Conserva a confiança. Confia e alcançarás o objetivo e merecerás ser sempre ajudado. Olha que maravilha. Lembra-te que os bons espíritos não auxiliam senão aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Aquele que só quer aparecer, né? Aquela história, faça o que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. É humildade. É o político que chega em época de campanha, aperta a mão e depois some. Aí vai ficar só aqui. Mas os bons espíritos, eles auxiliam quem tem a sinceridade no coração. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Este é um véu lançado sobre as claridades celestes e não pode ser visto do cego para fazer a luz compreensível. Ou seja, o orgulho e a ambição têm que ser abolidos. E na pergunta 879 do Livro dos Espíritos diz: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda sua pureza? Qual seria esse caráter? Abre aspas, o do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não haverá justiça. Ou seja, a palavra justiça não pode ser separada de quem? Do amor e da caridade. Se não houver o amor e a caridade, não há justiça de Deus, a justiça verdadeira. Tem que estar alinhado. E quem é o exemplo, o guia e o modelo? Jesus.
Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha o BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejam que uma pequena frase torna-se a coisa mais difícil do universo. Por que a coisa mais difícil do universo? Vamos dizer, no nosso planeta querido, Terra, que está em expiações e provas, porque com esse BIP, BIP, nem guerra haveria. No momento que você é benevolente com o outro, você não vai querer invadir um país. No momento que você é indulgente com as imperfeições dos outros, você vai estar sendo empático, colocando-se no lugar do outro e sabendo que aquilo é temporário, que a sua imperfeição é temporária e que um dia eu também já fui imperfeito e que não é para ser acusado, apontado, e sim para ser ajudado. Indulgência. Vejam como é difícil, mas está tudo no ensinamento de Jesus. E o perdão das ofensas, talvez o mais difícil. A teoria é maravilhosa, mas e na prática? Se pegar um ente querido nosso, né? Se for com um ente querido, a gente vê um noticiário, a gente, né, acaba se acostumando com as bandeira 2 da vida, essas notícias terríveis, mas quando chega na nossa família, tem que perdoar. E agora? O homem de bem é bom. O homem de bem está dentro nesse capítulo também. Sede perfeitos. Maravilhoso. Aconselho também. Leiam o homem de bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, crenças, porque todos os homens vê irmãos seus. Olha aí. Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Está tudo conectado. Tudo conectado com a semeadura. E a grande pergunta da noite, essa daí é a pergunta do milhão. O que viemos fazer aqui, né? Talvez não gostei da novela, né? Novela das... Ou não tinha nada o que fazer, ou vim só tomar o passe, ou quero aprender. Não importa, não estamos aqui para julgar. O importante é que vieram, estão de parabéns. Mas não adiantará de nada a vinda esta noite se a gente não sair por aquela porta um pouquinho melhor. E como faremos isso? Olha aí. Tem gente que vai esperar o Natal. Estamos em fevereiro para dar aquela ligação. Fulano, perdoe, eu estava tão estressado aquele dia. Dá um abraço. Não espere o Natal. Olha, o que a gente mais faz diariamente é acusar, é julgar o próximo. Para de olhar o cisco ali no olho tão pequeno do nosso próximo, enquanto tem aqui, ó, uma trave, um pedaço de madeira aqui cravado e eu não estou vendo. Quando a gente aponta, tem mais dedos apontando para a gente. Tem gente até que tem o dedão que vai para trás, né? Às vezes com 4 dedos. E é tão difícil. Vamos começar a praticar. Teoria é muito bom. Mas a gente está aqui agora na teoria para botar em prática lá fora. Começar pelo trânsito. Para aquele motociclista que passa, vá com Deus, meu irmão. Olha aí. Que ele vem assim, respira fundo, meu amigo. Respira fundo. É difícil, velho. Mas tem que ser feito. E depende, a receita do bolo é essa, velho. Não tem receita do bolo. Tem o livre-arbítrio. Aí no debate que eu tava com meu nobre amigo ateu, dizendo, rapaz, você é um inteligentíssimo, como eu falei, né? Se eu não tivesse esse conhecimento espírita, eu seria por causa dessas questões do mundo. E eu falei para ele, olha, Deus é maravilhoso, é o criador de tudo, mas imagina o Todo-Poderoso lá em cima que respeita as próprias leis. Deixa eu pegar uns cartazes aqui, ó, vê. Lei da gravidade. Criação de Deus. Agora, por que o papel caiu? Por causa dessa lei aqui, ó.
Livre-arbítrio. Ou seja, a minha vontade é uma lei e a gravidade é outra. Ah, mas... Aí o ateu disse, minha família é toda cristã e o que eu acho o maior paradoxo, eu não concordo, é aquela frase que diz, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E por que Deus permite os suicídios dos jovens? Infelizmente, nesse tempo aqui, vários já se partiram. Principalmente ali no Oriente, muitos ali no Japão, Coreia do Sul. Países que mexem muito ali com a honra, não passou de ano, a honra à minha família, eu tenho que ir embora. Então veja, aí ele disse, eu acho muito contrassenso, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E por que Deus permite? Eu disse, porque não é que Deus permite uma pessoa se matar, Deus respeita a lei do livre-arbítrio. Até eu dei um exemplo, quando falo em Deus, eu adoro dar esse exemplo. Eu disse, olha, eu sou pai, tenho um filho de 3 anos, já já ele vai estar na escola, vai ter a prova de matemática, eu vou estar lá em casa estudando com ele. Virei à noite, 10 anos. Meu filho, vá lá fazer a prova, tô aqui na torcida. Eu, como pai dele, eu gostaria de estar na mesa fazendo a prova, mas eu não posso. E mesmo que eu gostasse, e seguindo regras e sendo uma pessoa ética, eu tenho que dizer assim, olha, a partir de agora é com ele. Eu não posso, mesmo que o colégio abra as portas para mim, eu não posso chegar lá e fazer a prova por ele, porque é individual, a evolução é individual. Então Deus nos criou e está na torcida. Deus é aquele pai que está em casa torcendo para o filho tirar 10. Entendeu? Aí quando o filho está lá bagunçando, que não sei o que tirou 0, é o caso do pulo ali. O jovem que subiu no prédio e cometeu esse ato terrível. O pior, talvez, que conhecemos, que é tirar a própria vida. Porque o anjo da guarda, Deus não segurou ele ali, porque existe essa lei. E aí você é que vai escolher o seu caminho. A semeadura é livre, é livre. Agora, o caminho ali, no final vai ter uma colheita. E ali é obrigatória. E muitas vezes nós sabemos aqui, esse caminho, eu sei onde vai dar. Caminho aqui, por exemplo, o caminho do mal, do roubo, do assassinato, eu sei onde vai dar. Mas eu quero tomar porque eu gosto, eu acho. Sofra as consequências. E não há nada na evolução se não houver o esforço. A gente está dizendo aqui para ser santo, né? A questão do trânsito, sabe como é estressante, né? Toda vez que eu ando com motoristas de aplicativo, eu parabenizo. Olha, parabéns aí pro seu trabalho, deve ser muito estressante. Táxi, né? O dia todo, a gente passa 10, 15 minutos, já se estressa. Imagina eles ali, então, ali. Vamos nos esforçar para nos melhorarmos. Corrigir os nossos defeitos. Sem esforço, não há. E o que devemos fazer para que esse esforço seja constante, repetitivo e com resultados? E aí, alguém sabe qual seria a resposta? Chico Xavier teve essa dúvida. E olha aí, quem lembra dessa imagem no filme Chico Xavier? Um encontro com Emmanuel. E justamente é aí que Emmanuel diz: são 3 coisas. Vamos lá. Primeira coisa, disciplina, Chico. Sim, tem razão, é muito importante. Mas, Emmanuel, e a segunda? Disciplina, Chico. E, finalmente, a terceira, disciplina. Mas por que Emmanuel quis enfatizar isso? Porque quando você é disciplinado, você procura se esforçar mais. O jovem que passou em primeiro lugar no vestibular, a pessoa que passou em primeiro lugar no concurso público. Por quê? Caiu do céu? Loteria? Não. É esforço dentro da disciplina. Para tudo tem hora.
tem hora de dormir, tem hora de se alimentar, tem hora de estudar. Então a disciplina, 3 vezes, porque com a disciplina a gente vai lembrando que a gente precisa amar, a gente vai lembrando que a gente precisa praticar o bem, vai lembrando que a gente precisa ser caridoso com o próximo. E vai lembrando que a gente recebe diariamente sementes maravilhosas dadas por Deus, por Jesus. E o próprio Paulo, em tudo dai graças, olha que maravilha. Por tudo, em tudo dai graças. Ah, mas porque você não conhece minha família? Ah, amiga, eu posso não conhecer, mas eu sei que é a família perfeita para você. Mas só que disciplina, mano. Mas o meu trabalho e meu chefe é o que você tem que passar agora. A disciplina, ela tem que ser lembrada justamente para desenvolvermos o BIP, a benevolência, a indulgência, o perdão, praticarmos a caridade. Então, com esse recado triplo aí de Emmanuel, a gente entra nessa imagem maravilhosa de Jesus, lembrando que há 4 bilhões de anos, Jesus já era glorificado por Deus como conhecemos hoje. Ele estava lá na formação geofísica do planeta, como um governador maravilhoso, planejando. E ele disse, não, em determinado momento, faço questão de estar ali, em Jerusalém, de vir numa manjedoura, no primeiro ato, vir com um exemplo de humildade e de simplicidade. De tratar todos iguais, de chegar ali ao lado da mulher adúltera, várias pessoas com pedras na mão, mas é a lei, calma. Faça o seguinte, quem tiver defeitos, quem não tiver defeitos, atire a primeira pedra. Sabe quem começou a soltar primeiro? Os mais velhos, porque quanto mais tempo você vive, mais problema você enfrentou, mais defeito. Somos imperfeitos. Não somos santos, não somos anjos, mas temos uma obrigação, através da disciplina, de aproveitar toda essa semeadura e colocar em solo fértil. Aproveitar o nosso corpo dado por Deus e fazer boas obras, a praticar o bem. E esse planeta maravilhoso azul só bastava praticar 2 frases: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo estaria resolvido. Estaríamos felizes agora, saindo tranquilos por essa porta, como uma família universal, como será um dia. E vamos ser positivistas. Sei que o mundo está muito negativo, mas nós temos a missão de passar o positivismo, de sermos positivos, de saber que amanhã será melhor do que hoje. E hoje é tão importante o agora, é por isso que o nome é presente. É um presente dado por Deus. E que possamos, através do nosso esforço diário, do nosso livre-arbítrio, a partir dessa noite, vamos sair por aquela porta pensando diferente, corrigindo nossos pequenos defeitos em detalhes e amanhã acordando com uma pessoa melhor. Dando bom dia, em tudo dar graças e fazendo a nossa parte, porque Deus ajudará. Fiquem com Deus e uma boa noite. Maravilhoso tudo isso. E a gente fica imaginando como que é muito difícil caminhar nesse planeta, né? É muito difícil. Outro dia eu estava pensando nisso, né? A gente, de repente, acaba se deparando com notícias, né? Acaba chegando para nós coisas que machucam o coração da gente, né? Às vezes a gente como mãe, a gente como pai, a gente como... E eu estava refletindo nisso, vendo toda essa angústia que muitas vezes dá no coração da gente. Aí, de repente, eu escutei, né? Um amigo espiritual se aproxima e diz assim: mas Jesus conta é com vocês. Jesus conta
com quem já olha em direção a esse caminho, né? Jesus não... Veja, aqueles que ainda não despertaram, aqueles que ainda não jogam suas sementes em terras que não são férteis, eles ainda estão vivenciando sentimentos que alimentam, né? Alimentam o ódio, alimentam a vingança, a intolerância, alimentam tudo isso. Então, muitas vezes nós acabamos nos conectando com isso. Ao invés de nós olharmos adiante a exemplificação de Jesus naquilo que é a mensagem de esperança, muitas vezes a gente fica arraigado àqueles que ainda estão nos gerando todo esse sentimento. Quando eles mesmos, essas mesmas pessoas, elas precisam ouvir sobre a luz. Então, se nós não tivermos, como o Fábio lindamente trouxe aqui, a certeza dentro de nós que nós podemos ser semeadores, como é que vai ser o mundo mais adiante? Se nós desistirmos, não é? Então é preciso que a gente tenha dentro de nosso coração toda essa disciplina, porque nada na vida a gente consegue sem disciplina. Absolutamente nada. Se a gente quer perder peso, tem que ser uma disciplina danada. Se a gente quer fazer exercício, uma disciplina danada, porque, né? Às vezes você diz assim, mas doutora, eu tenho um ódio de fazer exercício, mas vá com a força do ódio. Vá com ela, porque vai fazer bem, longevidade, um monte de coisa. Mas veja, a disciplina. Por que que para evoluir a gente não teria que ter disciplina? Tem. Porque nós ainda somos seres arraigados a algumas coisas que não são nossas, mas a gente adquiriu ao longo da caminhada. E para a gente se desfazer dessas cascas, tem que ter disciplina. Tem que desejar ser diferente. Porque senão a gente vai desejar comer o bolo de chocolate todo dia, né? A gente vai querer ficar dormindo, a gente vai querer se vingar, a gente vai querer viver na mesma moeda. Mas quando a gente se livra disso e tenta fazer diferente, como isso é libertador. Disciplina é libertador, não é? Porque é maravilhoso a gente chegar depois e ver, caramba, como todo o meu esforço valeu a pena. Isso é maravilhoso, isso é impagável. E assim na vida, não é? Então, que sejamos esses semeadores que nosso querido amigo trouxe tão maravilhosamente a nós. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas a gente imaginar um mundo onde a gente nunca ouviu falar de pessoas se maltratando, pessoas se matando, Imaginem, imaginar um mundo desse, onde o mal não tem mais penetração. Maravilhoso. E a gente precisa começar de agora, não é? Então é isso, meus queridos. A gente vai ter passes agora no final, viu? Muito obrigada a todos que vieram. Nossa querida amiga, venha depois aqui pegar seu evangelho. Tem mais alguém vindo à casa a primeira vez? Acho que não, né? Ela mesma. Então, vamos à nossa prece de encerramento e tem os passos no final. Vamos mentalizar essa imagem maravilhosa do Mestre, o Messias, que está aí na tela. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos, é: qual o nosso guia e modelo a ser seguido? A resposta lá: Jesus. Que possamos nos inspirar e nos esforçar diariamente com muita disciplina, para que possamos aproveitar todas essas sementes doadas gentilmente por Jesus e que possamos também ser semeadores, passando essa corrente do bem, sem medo, sem preguiça, com muito esforço. E pedimos, Senhor, nesse momento que todos aqui sejam abençoados,
protegendo seus lares, seus familiares, estendendo essas vibrações positivas aos hospitais onde há muito sofrimento, aos presídios, às zonas de guerras, ali na Ucrânia, na Palestina, as regiões que sofrem com terremotos, furacões, nesses resgates coletivos, pois sabemos que nada é por acaso. Em tudo dai graças, porque tudo é para a nossa evolução. E que possamos compreender isso com muita paciência e resignação e sejamos fortes, porque o caminho é um só, é o caminho da evolução, é o caminho do bem. E um dia vamos estar, sim, sorrindo, relembrando desse momento, mas agora sim, sem a maldade, todos unidos em prol do bem que o Jesus nos trouxe. Que assim seja.